Em geral, né, paciente cardiovascular, o que tem nos protocolos? Sempre que possível, fazer a sedação mínima, calcular o vasoconstritor, cuidado com a técnica anestésica e não usar AINES. Vocês lembram que AINES são contraindicados, a gente viu, né? Quem estava aqui viu, quem não estava agora está sabendo, que AINES são contraindicados em pacientes com problema cardiovascular. Certo? Você tem todo esse protocolo aí. Eu vou ressaltar o que é mais importante nos protocolos, tá? Pacientes ASA 2 que tem hipertensão acima de 160 por 100, ou seja, pico pressórico, só urgências, né? Você não vai anestesiar em procedimento eletivo um paciente com pressão dessa altura. E paciente com hipertensão grave, ASA 3, todo procedimento é contraindicado. Seja ele assintomático, ou seja, não tem tontura, não tem dor de cabeça, ou sintomático. Os dois você não faz procedimento eletivo, tá? Essa questão caiu na Marinha, mas é do Sones, é um livro de patologia, na verdade não é do Andrade. Mas, para relembrar, um efeito de um medicamento que é dado para um paciente com problema cardiovascular é a hiperplasia gengival. Vocês lembram disso? Quais são esses fármacos? Vocês lembram quais são? Bloqueadores de canais de cálcio, né? Que é a nifedipina e o verapamil. Tá? Doença cardíaca isquêmica, angina e infarto. Isso também, assim, são coisas que fogem um pouco do escopo do Andrade discutir, mas ele fala um pouco diferença entre angina e infarto. Angina é a dor. Então, se você dá um vasodilatador sublingual, um isordil, a dor vai ceder. E aquele paciente pode voltar à normalidade. O infarto tem necrose tecidual. Então, o paciente fatalmente vai ter que ser internado e passar por algum procedimento. Porque não volta simplesmente ao normal. Em 99% dos casos. Alguns pacientes têm o que se chama de subinfartos, mini-infartos. E não tem grandes perdas teciduais. Essa questão do tempo de recuperação do infarto, em geral, se considera 6 meses. Paciente que teve infarto, você espera 6 meses para procedimentos eletivos. Mas o Andrade discute, e tem em alguns livros, a questão de 4 a 6 semanas. Certo? Mas, em geral, esperam 6 meses. Em relação ao protocolo, o que eu salientaria para vocês em farmacologia seria a questão da medicação. Mais uma vez, AINES não são permitidos. E aí você administraria dipirona e paracetamol ou corticosteroides. Tá? Então, em farmacologia é isso que nos interessa, mas a gente tem todo o protocolo aí. Insuficiência cardíaca congestiva. Qual o grande problema dela? Na insuficiência, você tem uma ejeção difícil do sangue. Então, o sangue ele volta, regurgita para o coração, o que diminui a perfusão no corpo inteiro. E a perfusão hepática, que é uma coisa importante, porque é no fígado que se metabolizam fármacos. Então, para a farmacologia, a diminuição da perfusão hepática é uma característica importante, certo? Que está até em vermelho. Esses pacientes, eles em geral, usam inibidores de ECA, como captopril, e beta-bloqueadores, como propanolol, que são fármacos que podem interagir com vasos constritores. Então, a gente tem que ficar de olho em interações medicamentosas. Em pacientes estáveis, pode ser usada epinefrina, respeitando aquele limite de 2 ou 4 tubetes, ou felipressina. Gente, é isso. Então, em farmacologia, é isso. Arritmias, né? Arritmia é qualquer mudança no ritmo cardíaco. Seja ela uma bradicardia, uma taquicardia, um batimento mais espaçado, fora do ritmo normal.
Lembrando que a bradicardia pode existir normalmente em idosos e atletas, tá? E é importante perguntar ao paciente sobre sintomas. Se essa arritmia ela não tem sintomas clínicos, muitas vezes ela pode ser fisiológica e não trazer problemas para o atendimento. Procedimentos para atendimento com pacientes com arritmia. O que é importante para a gente? Quando evitar a epinefrina? Então, sublinhem. Evitar a epinefrina em arritmias severas, caso você tenha que tratar o paciente, né, no caso de uma urgência. Bloqueio atrioventricular, arritmias sintomáticas associadas a outras doenças. Então, em farmacologia é isso que nos importa, quando não intervir com epinefrina, tá? Mas é isso que mais cai. Então, nisso a gente vai se demorar um pouco mais, que é a endocardite infecciosa. Isso tem caído classicamente, e como eu já falei para vocês, a gente tem a tabela da Associação Americana do Coração, que é a tabela clássica, e a gente tem uma outra tabela da Sociedade Brasileira, né, de Cardiologia, que já caiu no Exército. Então, às vezes tem questões que você pode resolver e você ficar assim, tipo, não estou entendendo o que é isso. É por conta disso, tá? O que é o endocárdio, né? O endocárdio, ele reveste o músculo cardíaco e reveste as válvulas cardíacas. A endocardite é a infecção desse músculo, dessa membrana. Quando essa membrana infecciona, basicamente você compromete o seu coração de uma forma que é praticamente irreversível, porque ela tem uma grande mortalidade e morbidade, né? Tem um alto índice de internação. É rara, mas quando ocorre, leva à mortalidade, na maioria das vezes. Por isso que a gente evita. É bom evitar. Por isso que a gente intervém com fármaco profilático, para que o paciente não tenha, tá? Quando intervir, o que se deve considerar? O paciente, as características do paciente, se ele é um paciente que se enquadra nas condições. E outra coisa que a gente tem que saber é qual antibiótico usar. Vai depender do paciente, da situação clínica. Essas são as condições, e com certeza tem aí uma tabela falando isso, são as condições em que se faz profilaxia na Associação Americana do Coração, que são válvula cardíaca protética ou material protético para reparo, história de endocardite prévia, valvulopatia adquirida e doença cardíaca congênita, tá? Então, são essas as que vocês têm que decorar, que é quando se faz. Então, se ele coloca, paciente tem isso, você vai fazer. Paciente não tem, você não vai fazer. Associação Americana do Coração. Todo mundo achou? Fala aí a página que tá para o pessoal achar. Então, isso aqui, de acordo com os americanos, é quando você intervém, certo? Quais procedimentos? Qualquer um que manipule tecido. E aí, geralmente, é bem óbvio. O único que não é óbvio, que é uma pegadinha, é a anestesia intraligamentar, que você faz profilaxia, apesar de ser uma anestesia. Nas outras anestesias você não faz, tá? Mas na intraligamentar você faz profilaxia. Aí é só você não dar intraligamentar. Não, só a intraligamentar, tá? Porque ela gera um traumatismo maior, né? Por conta do pequeno espaço e da pressão do líquido lá no local. Então, bom, e por que o antibiótico é usado? Porque o que acontece é que a bactéria forma um biofilme, igual no dente, né? Por isso que quando você tem uma válvula protética, você tem mais chance de ter endocardite, porque no material protético a bactéria adere mais fácil, tá? O piercing bucal é considerado uma porta de entrada e portadores de stents, eles não devem realizar cirurgias dependendo do stent. Aí o Andrade comenta,
balão de angioplastia, stent metálico ou stent farmacológico, que é o stent que libera fármaco. Nada mais é do que aquele stent que é usado para abrir a luz de uma artéria, tá? Mas isso eu não acredito que seja importante para a gente na farmacologia. Isso me confirma que isso está na apostila. Se isso não tiver, tirem foto. Tá, não tá? Isso é importante. O que acontece? Porque eu não sei se está. Pode ser que não esteja. Tem algumas provas estão trazendo. Quem não conseguir tirar foto pode tirar no final ou eu posso enviar também, tá? Algumas provas estão trazendo essa classificação. Isso é da brasileira, tá? O que acontece? Na americana, você só dá antibiótico em pacientes de alto risco, certo? Na sociedade brasileira, você dá para pacientes de alto e médio risco, tá? E aí aumenta a quantidade de condições. Disfunções ovárias, febre reumática, que era antigamente na Associação Americana e saiu, cardiomiopatia hipertrófica, prolapso de válvula mitral com regurgitação, geralmente o que cai é isso. Prolapso de válvula mitral com regurgitação. Por quê? Porque antes na americana era. Em 2007 saiu, faz tempo, 2007, faz 11 anos isso. Mas na brasileira ainda se dá. Então, pode ser, eu já vi em questão do exército, isso daí. Cair a tabela brasileira. Isso não tem no Malamed, não tem no Andrade, não tem no Peterson, não tem, certo? Então, mas fica para vocês a tabela. Quem não conseguir tirar foto, eu passo também, tá? Mas aí na questão ele dizia que era na brasileira. Não, ele não dizia. Eu vou te mostrar a questão, ela está aqui, tá? Os fármacos para tomada são aqueles clássicos que a gente já sabe decorado, de trás para frente. Amoxicilina ao padrão ouro. Em casos de alérgicos, cefalexina para aqueles que não têm reação imediata de alergia, ou seja, faz edema de glote, enfim. Clindamicina, azitromicina, tá? O que cai? Para criança. Nunca cai do adulto, sempre cai da criança, porque tem que calcular, que é miligramas por quilo. Então, em geral, as questões caem em crianças alérgicas e dão o peso da criança. São as questões clássicas. Foi uma questão de hospital, concurso para um hospital universitário. Uma condição de moderado risco. Lembra que eu falei que na americana só se dá antibiótico para o alto risco? Na brasileira se dá para o moderado e alto. Aí na questão perguntava, uma questão de moderado risco para desenvolvimento de endocardite bacteriana é? Aí com a tabela você resolve que é defeito do septo interventricular. Eu coloquei essa questão para vocês verem que isso pode ser cobrado, certo? Mas no livro de farmacologia isso não existe. Nem nos outros livros em geral adotados. Tá? Baseando-se em Vendola e Neto, essas questões eu trouxe também, elas não são propriamente de farmacologia, mas são questões que caem em relação ao atendimento desses pacientes. E, em geral, onde você acha muita questão assim é no CADA. Quem gosta desse tipo de questão é o CADA. E sempre na especialidade de pacientes especiais. Alguém atende pacientes especiais aqui? É a prova que mais tem esse problema. De perguntar muito essas nuances de atendimento. E cirurgia também eu já vi. Tá? Então, são as que mais caem. Então, assinar a alternativa incorreta quanto aos cuidados para o atendimento de pacientes com insuficiência cardíaca. Pacientes com insuficiência cardíaca podem usar vasopressores. Por quê? Porque um aumento da descarga de simpatomimética pode levar a um pico pressórico e isso piorar a condição do paciente. Então, não é uma contraindicação absoluta. Fala.
Afastamento com fio? Sim. Sim. É. Sim. Porque tem sangramento. Promove sangramento para o afastamento de fibra de ligamento periodontal. Então, sim. O regime indicado para profilaxia antibiótica em pacientes pediátricos com alergia à penicilina, segundo o Ministério da Saúde, né, que é a mesma da Associação Americana, Então, qual a resposta certa? Paciente pediátrico alérgico à penicilina. Qual a resposta? Todos concordam que está certo? Cuidado, no livro do Andrade, na apostila está certo, tá? Mas quem estuda pelo livro do Andrade está errado. Ele digitou errado na tabela. Ele ou alguém que ajudou a fazer o capítulo. Tá 20 miligramas por quilo. Mas é 15, tá? De acordo com Vendola e Neto, que é um livro de pacientes especiais, ao realizar tratamento odontológico com pacientes com doença cardíaca congênita, deve-se ter cuidado especial com relação à doença endocardite infecciosa, né? Doença cardíaca congênita é uma condição de o quê? Alto ou moderado risco? Alto risco. Então, segundo a Associação Americana, a gente faz profilaxia. Essa aqui é uma UFRJ. Essa é muito boa. Porque além de ser criança, ela deu a forma da suspensão. Então, confunde pra caramba quando você vai fazer. Né? Não é via oral, mas a formulação não é comprimido, é suspensão. Então, a criança tem 25 quilos. Né? Faça uma conta. Quanto ela vai receber de amoxicilina? Com 25 quilos. Não, faça a conta em miligrama. São quantos miligramas por quilo? 50, né? Ou não? Amoxicilina. 50. 50 miligramas por quilo. 50 vezes 25. 1.250. Eu sou um gênio da matemática. 1.250. Certo, 1.250 miligramas, né? Aí você vai olhar as alternativas. 25 ml dessa suspensão. 25 ml, a cada 5 ml, você tem 250 miligramas, certo? Então, você vai multiplicar isso aqui por quanto? Por 5, né? Se a cada 5 ml você tem isso, em 25 você tem quanto? Regra de 3. 250 vezes 5 dá... 1.250, tá certo. Mas é 2 horas antes. Então, a resposta é essa. Entenderam por quê? A cada 5 ml, você tem 250 miligramas, certo? Você vai dar 1.250 miligramas no total. Aí você vai calcular o X do ml. Aí se eu só cortar aqui, 50, dá quanto aqui? 25. Certo? Então você vai dar 25 ml da suspensão, tá? Ah, tá certa? Não, por quê? 2 horas antes. Você vai dar 1 hora antes. Aqui. Tá vendo? Está dizendo que a fórmula é 250 miligramas por 5 ml. Então, a cada 5 ml você tem 250 miligramas. Porque eu fiz a primeira. E a primeira deu certo. O quê? Foi, não. Eu ia responder uma por uma, mas acabou que a primeira foi certa. Entendeu? Ó, o que você tinha que fazer aqui para saber a questão? Você calcula 1.250. Com 1.250,
você vai fazer aqui. Entendeu? Aí você vai para a alternativa A. Aí você vê qual a posologia aqui. 250 em 5. É porque eu tive a felicidade de ser a certa. Mas se eu tivesse feito 500 em 5, a cada 5 ml eu tenho 500. Certo? Em 20 ml eu vou ter quanto? É só multiplicar 5 vezes 4. 20. Multiplicar 500 vezes 4 vai dar quanto? 2.000. Então passa dali. Entendeu? Você ia fazendo as contas, é porque a certa foi de primeira. Mas está errada, porque são 2 horas antes. E o certo é 1 hora antes. Todo mundo entendeu? Isso é o mais difícil que pode cair. A segunda alternativa que apresenta uma condição na qual a profilaxia da endocardite é recomendada para procedimentos invasivos. Disfunção valvular adquirida. Problemas de válvulas. Certo? Questão de antiagregante ou anticoagulante. Eu acho que isso também, no que diz o Andrade, não cabe a ele falar quando suspender, não suspender, INR. Eu acho que isso não é do escopo do Andrade. O que eu considero mais importante, o AS é um fármaco que é antiplaquetário, ele interfere nas plaquetas. A gente já conversou isso na aula de AINES. Eles interferem nas plaquetas de forma irreversível e tem o efeito duradouro, certo? O dipiridamol também interfere nas plaquetas, o clopidogrel também e a ticlopidina também, que são fármacos mais recentes. Isso aqui que o Andrade fala, de sangramento pós-operatório, eu acho que tudo isso é cirurgia. Certo? Isso aqui não é uma questão que cabe ao Andrade. Não estudaria por aí. O que eu acho mais importante do Andrade é essa tabela. Fármacos que interagem com anticoagulantes e antiagregantes. Certo? Mas explicando rapidamente, para que não fique também ao léu, apesar de não ser estritamente farmacologia, qual a principal diferença entre antiagregante e anticoagulante? Antiagregante, ele age na plaqueta, certo? Então, ele impede a formação do coágulo de plaqueta, fibrina. Então, ele é usado em um paciente, por exemplo, que teve um infarto agudo do miocárdio. O anticoagulante, ele age no coágulo sanguíneo. Então, ele impede algum fator de coagulação, certo? A varfarina impede vários, a heparina impede fator 12. Depende do fármaco, tá? A diferença dos dois em relação a exame. O antiagregante usa tempo de sangramento e o anticoagulante usa o INR, certo? O que é o INR? O INR é uma normalização do tempo de protrombina. O que acontece é que o tempo de protrombina, ele é calculado no laboratório. E diferentes laboratórios usam diferentes substratos. E essa fração aqui foi criada para padronizar o teste ao redor do mundo. Certo? Então, ele varia de 1 até... Certo? O que seria considerado um INR1? Tempo de protrombina do paciente sobre o teste. Se o paciente tem um igual ao que se considera normal, ele vai ter o tempo 1, certo? Ele dividido por ele mesmo, que é o normal, seria 1. Quando o paciente está tomando anticoagulante, o que acontece com o tempo de protrombina? Aumenta, porque demora a formar o coágulo. Então, essa fração faz o quê? Aumenta. Então, o paciente geralmente fica com INR de 4, 5, certo? E aí vem aquela questão de se você vai suspender a medicação para o paciente ficar com INR mais baixo e não sangrar no procedimento. Certo? O Andrade, ele comenta, mas não é um livro-texto de escolha para decidir isso aqui. Mas é importante que vocês saibam, vocês viram isso na cirurgia aqui?
Então, já até sabiam, tá? Mas é importante reforçar, certo? Então, quem é que a gente usa o TP? É usado para verificar quem, né? Em farmacologia, varfarina, certo? E o tempo de sangramento, quem que a gente confere com ele? Vocês lembram? Que é o TS. O AS. Certo? AS de piridamol, ticlopidina, todos esses. Antiagregantes. O tempo de sangramento é um corte que você faz e você observa formar o tampãozinho de fibrina na pele do paciente. Isso é o tempo de sangramento. Certo? O TP é o sangue do paciente num tubo de ensaio e espera coagular, com um reagente. Isso aqui é para varfarina, isso aqui é para S. Certo? Isso aqui geralmente é dado na cirurgia, mas é importante reforçar. Beleza? Em geral, a varfarina, que é a mais problemática, ela interage com um monte de coisa. Quais são os mais preocupantes? AINE e paracetamol. Ponto de interação. Então, eu grifaria aí AINE e paracetamol. Tá? O Andrade, ele fala desses novos anticoagulantes. Mas, assim, ele só comenta da existência. Não há nada sobre o mecanismo. Tá? Então, segundo o Andrade, então, ó, tá vendo? O que eu acho que é importante e é o que já foi cobrado, que é essa tabela. Segundo o Andrade, que tipo de medicamento o cirurgião deve evitar prescrever, evitando assim uma possível interação medicamentosa quando o paciente relatar que faz uso de anticoagulante. Então, quem aí interage com anticoagulante? Anti-inflamatório não esteroidal, certo? O AINE, ele inibe COX, que está na plaqueta. Então, ele causa aumento de sangramento. Então, seria um efeito aditivo. Tá? Além disso, ele também desloca a varfarina da proteína. São vários efeitos. Tá? Muito complicado para você? Não é não, gente. Você viu tudo. A gente falou disso no capítulo de iron, não falou? Interação com varfarina? Falou. Ele interage tanto diretamente, porque ele aumenta a ocorrência de sangramento, quanto ele também desloca de proteína, ligação proteica. A penicilina faz isso. A amoxicilina, né? Ela se liga muito na proteína. Se você toma varfarina, a penicilina desloca a varfarina da proteína. Então, aumenta a varfarina livre, aumentando o efeito da varfarina. É assim que a penicilina interage, tá? A penicilina é por isso. O anti-inflamatório é porque ele também tem efeito na COX da plaqueta. Né? Ele tem esse outro efeito. Mas os outros, em geral, é por conta de metabolismo. Interação farmacocinética. Também aumenta o sangramento e desloca a varfarina. Os dois. Tá? O paracetamol impede metabolismo hepático de varfarina, por exemplo. Então, são várias coisas que eles fazem. Tá? Então, a varfarina, o anticoagulante oral mais prescrito, atualmente considera-se como exame padrão ouro INR do tempo de protrombina. INR é o tempo de protrombina que é ajustado. E ele é usado para qualquer anticoagulante oral, como a varfarina. Certo? AS, tempo de sangramento. Esse tempo de protrombina pode ser TP ou TPP? Não se usa mais TPP, usa TTPA, que é tempo de tromboplastina ativado, que é para heparina. Certo? Tempo de tromboplastina ativado. Porque ele vê especificamente o fator 12, que é o que é impedido pela heparina, certo? Que é dada subcutânea, ela não é oral, como a varfarina. Então é um outro exame. Isso aí já é aula do exame complementar.
tá? Diabéticos. Que horas são, gente? É isso, vamos lá. Vamos até quando nós pudermos ir, não é mesmo? Diabético. Mas acho que tá perto de acabar. Tá sim. Calma, vai dar tudo certo. Diabético. Hã? 1 minuto por página? Aposta quanto? Um cookie do Mr. Cheating? Não, a gente vai ver o que dá tempo de ver. Não dá tempo de ver, a gente vê depois. Diabético. O que é importante? É uma doença metabólica sistêmica, a gente tem 2 tipos. Tipo 1 e tipo 2. Qual a diferença dos dois? O tipo 1 depende de quê? Insulina, tipo 2, hipoglicemia antioral. Né? Por que isso é importante? Porque hipoglicemia antioral se liga fortemente à proteína. Então, ele interage com alguns fármacos, certo? Por ligação à proteína. Aí tem uma tabela de glicemia, mas eu acho que isso não é o nosso ponto aqui. A insulina, ela pode ser natural ou sintética, ação curta, intermediária ou lenta, e a administração, competência do médico. O que é importante para diabético? O Andrade fala muito de sedação, porque a diabético também não pode ter descarga adrenérgica. Por quê? Descarga adrenérgica aumenta a liberação de insulina. Aliás, de glicose, certo? Então, o paciente pode ter um pico glicêmico, tá? Então, o paciente diabético, ele tem que ser bem controlado do ponto de vista de dor, para que ele não tenha pico de descarga de adrenalina, tá? Para dor, paracetamol ou corticoides, evitar AINE em diabético, também. Antibiótico, somente em diabético descompensado, ou seja, hálito cetônico, glicemia descompensada, tá? Diabético que seja compensado, doença controlada, não precisa dar antibiótico prévio à cirurgia ou ao procedimento. Certo? É o que está na literatura. Na clínica a gente faz outra coisa, mas no concurso a gente faz isso. Tá? Amoxicilina. No caso de você fazer essa profilaxia, você vai fazer a profilaxia com amoxicilina 1 grama. Lembrem, eu já falei isso antes. Não é profilaxia para endocardite. Certo? Aquela que é a amoxicilina 2 gramas, aquele regime padrão, é para endocardite. Certo? Profilaxia cirúrgica é a amoxicilina 1 grama, tá? Não confundir. Cuidado com choque insulínico, monitorar infecções secundárias, porque paciente diabético é imunossuprimido e tem mais predisposição a infecções, tá? Corticoide e epinefrina aumentam glicemia. O AS, ele pode causar uma hipoglicemia, porque ele interage com os fármacos hipoglicemiantes, certo? Com as proteínas desses fármacos. Então, podem levar a um pico de hipoglicemia. Não usar beta-bloqueadores não seletivos por motivos de aumentar glicemia e tolerância à glicose. Então, qual opção não apresenta uma droga que deve ser usada com cautela em diabéticos? Todos eles têm que ser usados com cautela, certo? Hidrocortisona é um corticoide. Corticoide pode aumentar glicemia, certo? Então, podem escrever no lado da questão, se quiserem lembrar. Epinefrina pode aumentar glicemia. AS compete com os hipoglicemiantes pela proteína. Beta-bloqueadores também têm efeito na glicemia. Certo? Então, a lidocaína é uma droga segura e é o anestésico de escolha nesses pacientes. Isso, ele compete com o hipoglicemiante na ligação da proteína. Sim. Aumenta a glicemia e tolerância à glicose. Então, a lidocaína é o único fármaco que está aí que é seguro. E ele é um anestésico de escolha. Tá? No tratamento
cirúrgico de diabéticos deve-se evitar que ele esteja compensado? Traumas excessivos? Condutas que possam provocar sangramentos excessivos, pois diabéticos são altamente suscetíveis a hemorragias. Atendimento no período da tarde, que o anestésico seja aplicado rapidamente. No caso, os dois são problemáticos. Anestésico aplicado rapidamente, todo anestésico tem que ser aplicado em injeção lenta. Mas a resposta é atendimento no período da tarde. Por quê? Porque o atendimento do diabético sempre tem que ser feito no período da manhã. Mas é uma questão completamente mal feita. Tem que evitar que o paciente esteja compensado? Então, é falso. Aí você não marca. Certo? No tratamento cirúrgico de pacientes diabéticos, deve-se evitar que o paciente esteja compensado? Deve-se evitar isso? Não. Traumas excessivos? Deve-se evitar? Deve, em qualquer paciente, né? Mas você está entendendo que essa questão, ela pergunta qual seria o maior problema. Entende? A primeira claramente é falsa, porque você não deve evitar que esteja compensado, você quer que esteja compensado, certo? A segunda, questão funda SUS. Traumas excessivos. É bom evitar, né? Mas, enfim. Condutas que possam provocar sangramentos excessivos, pois pacientes diabéticos são altamente suscetíveis à hemorragia. Aí ele especifica. Não, por quê? Porque o paciente diabético não é suscetível à hemorragia. Ele é muito suscetível ao quê? Infecção. Tudo que diz respeito à infecção, um paciente diabético é mais suscetível. Deve-se evitar que o anestésico seja aplicado rapidamente. Em todo mundo. Não é porque é diabético. Certo? Atendimento no período da tarde. Deve-se evitar. Porque você quer que você atenda de manhã. Diabético sempre no período da manhã. Porque à tarde ele tem queda na glicemia. Ele pode passar mal. Certo? É uma questão mal feita, porém, que foca nesse lado específico.